E a devida glória. Ele merece todo louvor, toda honra, toda glória, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos nos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 131. Salmo 131. A versão que eu vou ler é Almeida Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Adoramos ao teu nome, Pai. Bendizemos por mais uma noite, reunidos em teu nome, para adorá-lo, para expressar toda a nossa gratidão, a nossa adoração a esse Deus maravilhoso que tem sido conosco nessa jornada. Nós adoramos pelo que o Senhor é, o Deus forte e poderoso, o Rei da Glória. Nós bendizemos por essa oportunidade de reunirmos aqui, nos assentar à mesa com o nosso Salvador, banquetear com o Senhor. Adoramos por esses momentos tão especiais, onde podemos expressar, Senhor, o quanto nós amamos o Senhor. Como é bom estar na tua presença, como é bom te adorar, magnificar o teu nome, Senhor. Falta-nos, na verdade, palavras para expressar o quanto estamos felizes por estarmos na tua presença. Mas um dia o Senhor nos guardou, preservou a nossa vida. Todo o mérito é do Senhor. De que seria a nossa vida se não for o Senhor que estiver ao nosso lado? Mas o Senhor está conosco, Senhor. Bendito seja o Senhor, esse Deus que de dia em dia nos cumula de benefício, o Deus que é a nossa salvação. Nós já tivemos a oportunidade de cantarmos louvores, e através do louvor o teu Espírito já preparou o nosso coração para recebermos a tua palavra, Senhor. Esta palavra que é viva, que é eficaz, que ela possa penetrar no nosso coração como essa espada de dois fios, e nós possamos viver essas verdades, praticá-las a cada dia, porque a tua palavra, ela é alimento para a nossa alma, ela é que fortalece os nossos passos. Continua nos abençoando, e que o teu Espírito possa falar de uma forma cristalina no nosso coração. Nós oramos, ilumina, Senhor, cada um de nós, para que possamos nos aprofundarmos cada dia mais nessas verdades tão gloriosas. Oramos em nome de Jesus. Amém. Assentados. O salmo que lemos, 131, ele está relacionado na coleção dos salmos de degraus, ou salmos de romagem, de subida. Estes salmos, que vai do Salmo 120 até o 134, eles eram entoados quando os peregrinos subiam a Jerusalém, nas festas anuais, e eles subiam em caravanas ao templo para adorar o grande Rei, o Rei do Universo, o Deus Todo-Poderoso. Hoje não precisa mais subir a Jerusalém para adorar no templo, porque cada cristão é o templo de Deus. Nós somos templo do Deus vivente, templo do Espírito Santo,
Deus não habita mais em templo feito por mão de homens, mas Ele habita no templo que Ele fez com a sua própria mão, que Ele formou. E coisa maravilhosa para nós é podermos dizer, o nosso coração, a nossa vida é o templo de Deus. Ele habita em nós, Ele reina em nós, Ele governa a nossa vida. Quem escreveu este salmo foi um homem segundo o coração de Deus, chamado Davi. Davi escreveu quase a metade dos 150 salmos. 73 foi inspirado pelo Senhor, pelo Espírito Santo, está o rei Davi. Esse homem sensível, poeta, um homem de Deus, um homem que o Senhor o encontrou. E o Senhor disse assim: achei Davi. Davi era um achado de Deus. Nós também estamos aqui porque o Senhor nos encontrou. Não foi nós que encontramos Deus, foi Ele que nos encontrou. Nós é que estávamos perdidos nesse mundo, e o Senhor chamou Davi, dizendo: achei Davi, homem segundo o meu coração, e ele executará toda a minha vontade. E foi para isso que Deus nos chamou. Ele nos chamou, cada um de nós, para que possamos ser segundo o seu coração e executar toda a vontade dele, porque a vontade de Deus é a melhor para cada um de nós. Ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então Davi foi esse homem sensível, esse homem usado por Deus, esse homem notável. Ele escreveu este salmo, que é um dos salmos mais curtos, mas que traz para nós uma mensagem profunda, uma mensagem gloriosa, maravilhosa para cada um de nós, e que nós possamos ao findar deste culto, da explanação dessa mensagem, cada um de nós possamos, aqueles que já estão vivendo essa mensagem, continuar, e aqueles que ainda não estão vivendo, possam viver essa mensagem de humildade, de temor a Deus, de dependência, de submissão, de domínio próprio, de contentamento, de um homem que tinha uma intimidade com Deus tão maravilhosa, e que Deus usou Davi de uma forma extraordinária. E assim como Ele usou Davi, Ele quer usar cada um de nós. Fomos chamados para um reino, e este reino que o Senhor nos chamou, Ele nos comissionou para que nós possamos ir ao mundo e pregar o Evangelho. Essa é a nossa grande comissão, e que nós possamos viver hoje. E vamos ver aqui, se nós pudéssemos colocar um tema nessa mensagem, nós vamos ver as características de um homem segundo o coração de Deus. E nós vamos ver aqui nessa noite as características desse homem. Davi, nós sabemos que ele foi o maior rei de Israel. Seu predecessor, que antecedeu, foi o rei Saul. Saul, ele se preocupou com a sua imagem pública. A preocupação dele era o que as pessoas iam dizer a respeito dele. O seu sucessor, que foi Salomão, foi aquele já que mergulhou nas taças dos prazeres que lhe foi oferecido. O final deles não foram bons, mas Davi não. Davi, desde que ele foi guindado a rei de Israel, ele continuou um homem humilde, um homem sensível ao Senhor, um homem que executou a vontade de Deus. Falhou, como nós conhecemos, mas quando ele falhou, ele caiu aos pés do Senhor, foi humilde, se humilhou diante do Senhor, orou ao Senhor, confessou as suas falhas. Foi esse homem maravilhoso, deixou esse legado maravilhoso de um homem segundo o coração de Deus. Se nós olharmos a diferença de Saul, que antecedeu Davi, para Davi, nós vamos ver uma diferença enorme, porque Saul, ele amava o reino, ele amava a posição dele de rei. Davi não amava o reino, Davi amava o Senhor. Davi amava aquele que estava sentado no trono, não o trono. Saul amava o trono.
E aquele que amava o trono, perdeu o reinado para aquele que amava Deus. O nosso Deus é um Deus de vitória. Nós precisamos de entender uma coisa. E precisamos viver esse amor, de amar esse Deus maravilhoso. E viver na presença dEle, entendendo tudo aquilo que Ele tem a cada dia estabelecido para a nossa vida. Nós vamos ver essa expressão de Davi aqui. Esse homem, apesar de ter chegado no ápice da sua carreira, seguindo dado ao rei, maior cargo político que tinha, um homem que tinha um exército notável, nunca perdeu um confronto direto com seus inimigos, diante de tantas vitórias, de uma posição tão alta que ele chegou, foi o maior. Ele não foi simplesmente o rei de Israel, ele foi o maior rei de Israel. E nós vamos ver como esse homem agora, ele vai se colocar diante de Deus como uma criança desmamada. E é interessante que nesse salmo tão modesto, Davi vai antecipar aquilo que o mestre da vida falou 1000 anos depois, quando os discípulos chegaram e perguntaram assim: Senhor, quem é o maior no reino do céu? Ele falou assim: ó, se vocês não se converterem e não se tornar como uma criança, vocês não vão poder entrar no reino do céu. E aquele que se humilhar como uma criança, esse vai ser o maior. E Davi alcançou isso, queridos. Davi alcançou isso. Eu quero ser como uma criança desmamada no colo da mãe. Assim é minha alma para contigo. E Jesus disse assim: aquele que receber um desses meninos em meu nome, esse também recebe a mim. Então este salmo tem algo maravilhoso para nós. E Davi vai nos conclamar a viver o essencial de uma vida cristã, de uma vida de fé genuína, daqueles que estão descansando em Deus, vivendo com uma alma sossegada, com uma alma em paz, diante de um mundo com tantas turbulências, com tantas batalhas, com tantos embates, com essa correria que nós vivemos hoje. Ele vai nos conclamar isso, a viver domínio próprio, a ter paz na alma, a viver esses momentos tão especiais, que só alcançamos isso na presença do Deus de Israel, que Ele vai no final conclamar todo Israel, e que vai conclamar cada um de nós aqui nessa noite, e também você que está nos assistindo, para que possamos viver essa vida de testemunho de um homem segundo o coração de Deus. Então, nas recâmaras das reflexões da alma moderna, meus irmãos, essa mensagem, este salmo, ele ressoa com uma serenidade tão notável para nós, e traz um aprendizado tão maravilhoso, numa época de tanto tumulto nas redes sociais, de um mundo com uma correria, onde a ciência vai avançando de uma forma avassaladora, diante de um mundo onde as pessoas estão com tantas preocupações, com uma correria grande. Essa passagem para nós, ela é como um oásis de paz para nós, é como um bálsamo para refrigerar nossa alma, e às vezes para muitos é até uma mensagem utópica, diante da situação que o mundo está vivendo. Descansar, encontrar descanso, encontrar paz. Mas nós vamos ver isso nesta mensagem para nós, tão edificante, tão maravilhosa, tão fascinante, que o salmista vai expressar aqui. E ele começa dizendo assim: Senhor, meu coração não é soberbo, nem os meus olhos, eles são altivos. E é uma confissão de uma humildade agora, que vai trazer um contraponto, queridos, audacioso, para esse mundo onde nós vemos o narcisismo digital, onde as pessoas estão sempre procurando postar as coisas, sempre mostrando a sua grandeza. Ele vai falar o contrário disso. Ele vai dizer: Senhor, o meu coração, ele não é soberbo, e o meu olhar não é altivo.
Eu não sou orgulhoso, Senhor. Eu estou em paz. O que é o orgulhoso? O que é o olhar altivo? É aqueles que olham as pessoas de cima para baixo. A soberba é isso. É alguém que olha, né, sempre desdenhando das pessoas, sempre colocando acima dos outros. Quem aqui não já viu alguma pessoa que você estiver conversando, ele olha com aquele nariz empinado? Você já olha para ele e já vê a soberba do coração dele. E Davi vai dizer assim: Senhor, eu não sou assim, Senhor. Meu coração não é soberbo. Eu posso ser até acusado disso. E possivelmente, Davi, quando escreveu esse salmo, alguns estudiosos dizem que ele escreveu antes ainda de ser rei. E nós sabemos que o próprio rei Saul, os seus súditos, né, os seus servos, acusaram Davi de tantas coisas. Saul quis matar Davi porque o medo dele de Davi tomar o trono dele. Mas isso não foi. Davi nunca aspirou essas coisas grandes. Não, vamos ver o que ele vai falar aqui agora a respeito disso. O próprio irmão de Saul, de Davi, Eliabe, quando ele vai lutar com o gigante, que o pai dele mandou ele lá ver como é que estavam os irmãos dele na guerra. Quando ele falou assim: quem é esse circunciso aí para afrontar o Deus de Israel? O irmão dele falou assim: eu conheço a sua prepotência, Davi, esse coração maldoso. O irmão dele falou isso dele. Então às vezes nós somos acusados de muitas coisas. Quantas vezes somos acusados? Davi também foi acusado, mas ele disse: Senhor, meu coração não é assim. Apesar de alguém pode estar falando isso de mim, mas o Senhor conhece o meu caráter. E uma coisa é você dizer para as pessoas assim: ó, eu não sou soberbo, eu não sou altivo. Outra coisa é você dizer para Deus. E Davi conhecia muito bem o Deus de Israel. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. E ninguém chega diante de Deus com hipocrisia, com soberba. Não tem como chegar diante de Deus com olhos altivos, não tem jeito. Porque Deus conhece todas as coisas. Para as pessoas nós podemos até enganar. E por vezes fazemos isso, mas a Deus ninguém engana, queridos. E Davi sabia disso. Senhor, tu sabe, o Senhor conhece o meu levantar, o meu assentar, de longe conhece o meu pensamento, sabe tudo, Senhor, tudo. Antes que eu veja uma palavra na minha boca, o Senhor sabe tudo. Então quando nós olhamos a humildade de Davi, e a Bíblia diz que Deus, Ele abate o soberbo, e Ele levanta os humildes. Essa qualidade de soberbo com humildade, elas não podem coexistir, não tem jeito de, não tem como haver, não dá liga. Aonde uma é encorajada, a outra é derrotada. Ou nós somos humildes, ou nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos. E não cabe arrogância, orgulho na vida de servo de Deus, tá? E a palavra diz assim: há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Eu creio que essa palavra lá em Provérbios foi escrita para nós, essa geração nossa. Que ô geração de olhos altivos, ô geração de pessoas arrogantes, inclusive crentes, inclusive muitos líderes. Você não consegue imaginar como um líder que se diz conhecer a palavra ser arrogante. Davi vai dar esse exemplo para nós aqui, vai mostrar para nós: Senhor, o meu olhar não é, os meus olhos não são levantados, não são altivos, eu não sou orgulhoso, Senhor. E ele não vai responder isso. Ele não vai acusar as pessoas, não. Ele estava sendo, por mais que ele fosse acusado, não era essa a intenção dele. Ele vai descansar como? Orando a Deus, falando com Deus. Por isso que a sua alma estava em paz. Tinha contentamento na vida dele. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E Davi conhecia muito bem a palavra dele, do Senhor. Ele sabia muito bem o que era isso. Então quando nós olhamos esse salmo, é como se fosse uma prestação de contas daquilo que era a vida dele. Senhor, não é soberbo o meu coração. Eu não ando à procura de grandes coisas.
de coisas maravilhosas demais para mim. Davi não vai elevar os seus olhos, meus irmãos, a miragem de grandezas inalcançáveis, não era isso, não. Pelo contrário, ele descansa na porção que Deus havia concedido a ele. E em um mundo que nós vivemos, onde as pessoas estão sempre à procura de grandes coisas, de grandes conquistas, de grandes sonhos, de grandes valores monetários, de grandes posições, ele vai descansar em Deus, sossegar a alma dele, como uma criança no colo da mãe. E não é pecado, meus irmãos, a pessoa ter aspirações, ter sonhos, não. Mas é errado quando nós fazemos isso de uma forma soberba, querendo colocar os outros para trás, colocar as pessoas abaixo de nós. Isso é errado. É isso que ele está mostrando para nós. Então ele vai mostrar que Davi não se envolvia em coisas grandes demais, coisas inalcançáveis. Não era, as aspirações dele não era essa. Não era esse o desejo dele. Nunca passou para a mente de Davi que ele ia ser rei de Israel, irmão. Estava lá cuidando das ovelhas, e a Bíblia diz que foi tirado da malhada das ovelhas, por detrás da malhada das ovelhas, e levantado a rei de Israel. Inclusive, quando ele foi ser ungido rei, chamaram todos os irmãos dele, ele nem chamado para a festa foi. Os irmãos conhecem essa passagem. Era um menino, um jovem, 17 anos, mas Deus o escolheu. Até o profeta errou, o profeta erra, mas Deus não erra. Samuel, você está olhando para a aparência. Samuel pegou o primogênito, foi passando filho por filho. O Senhor falou assim: Samuel, você está olhando para a aparência, eu olho para o coração. Meus irmãos, Deus conhece o nosso coração. Não há como ter hipocrisia diante de Deus. Você pode fazer isso até diante dos homens, mas diante de Deus não há como enganar. Então Davi vai mostrar aqui e nos dá uma lição maravilhosa do que é descansar em Deus e lançar toda a sua vida nas mãos de Deus, para viver a vontade de Deus, sabendo ele que Deus é soberano e ele tem sempre o melhor na nossa vida, e que toda a vida nossa é conduzida pelo Deus de Israel, e nós passamos a viver não a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Então a piedade refletida aqui nesse texto aqui, vai mostrar uma situação completamente oposta, meus irmãos, à modernidade que nós vemos hoje, onde as pessoas estão em busca de independência, autossuficiência, autonomia. Totalmente diferente. O texto que ele vai mostrar aqui é totalmente diferente daquilo que o mundo moderno está vivendo. Mas o servo de Deus não caminha pela direção que o mundo dá, mas assim como Davi, nós caminhamos de acordo com a palavra de Deus, porque Deus tem o melhor para cada um de nós, ainda que isso não pareça aos olhos humanos. Então, meus irmãos, que nós possamos renunciar esse desejo de grandezas vazias e nos alegar na simplicidade de viver uma vida de fé e de confiança em Deus, descansando nos braços do Senhor, vivendo aquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Aí ele vai dizer assim, pelo contrário, ao invés de eu buscar coisas grandes, coisas extraordinárias, coisas que estão além do meu alcance, pelo contrário, eu me sosseguei e calei a minha alma, em contraste com tudo isso, em contraste com soberba, com altivez, em contraste com essa ambição de buscar tantas coisas grandes. Eu me calei, eu me sosseguei como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Não é essa, o meu desejo não é esse, pelo contrário, a minha alma está em paz, a minha alma está consolada. Eu encontrei de sossego, descanso, em paz, em viver os planos de Deus para a minha vida, em viver debaixo da soberania desse Deus,
para viver os projetos dEle, a vontade dEle para a minha vida. É isso que eu quero, porque eu entendi que Ele sabe o que é melhor para mim mais do que eu. Então nós vamos ver que simplicidade e profundidade aqui nessas palavras é uma fonte tão poderosa para nós, de conforto, de consolo, que nos leva, irmãos, a viver uma vida de piedade, sossegado, né, na presença do Senhor, na palavra do Senhor. Então talvez você está aqui ansioso com tantas coisas. O que vai ser o dia de amanhã? Jesus falou assim: não se preocupe com amanhã, hein? Os pássaros não plantam, não semeiam, hein? Deus os alimenta eles, quanto mais vocês. Então a palavra para nós hoje: tranquilize a sua alma, deseja viver os planos de Deus para a sua vida. Hoje nós vemos as pessoas, né, tão aceleradas, né? As pessoas tão ansiosas, a síndrome do pensamento acelerado, você vê hoje muito disso, tantos estudos em cima disso. As pessoas estão preocupadas com o que vai ser o amanhã. Mas como é que é a palavra? O amanhã a Deus pertence. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo Ele fará. Sosseguei, fiz calar a minha alma, eu fiz calar, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Aí a palavra diz assim: os meus pensamentos, lá em Isaías, não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos que a terra, os meus pensamentos são maiores do que os seus, e os caminhos, meus caminhos são maiores do que os teus. Meus irmãos, os planos de Deus são maiores para mim, para você. Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Ele tem sempre o melhor para nós, e Davi entendeu isso, e Davi viveu isso, ele proclama isso. O Salmo 46 diz assim: aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, Ele será adorado entre as nações. Aquieta a sua alma, descansa nas coisas, as coisas mais, que dão mais alegria, meus irmãos, são as coisas mais simples para nós. Às vezes nós ficamos buscando coisas grandes demais, não é? A paz, a tranquilidade não está nessas coisas que às vezes nós achamos que está. E Davi vai mostrar para nós que ele não ficou discutindo diante das acusações que foram feitas para eles. Se alguém levantou alguma coisa contra ele, ele descansou em Deus. Ele, orando a Deus, ele sossegou a sua alma. Meus irmãos, a oração é esse recurso tão maravilhoso para nós, de viver essa intimidade com Deus, essa vida de relacionamento com Deus, com o Pai. E ele vai mostrar para nós que na oração dele, ele se recusou, meus irmãos, a replicar os seus opositores. Não se preocupa. Se você é acusado de alguma coisa que você não fez, não se preocupa, descansa no Senhor. Ora como Davi: Senhor, eu fiz sossegar, eu fiz calar e sossegar a minha alma. E agora ele vai mostrar para nós, versículo 2, é uma pérola de sabedoria antiga, porque vai mostrar para nós, queridos, que vai ressoar como uma relevância atemporal para esse momento que nós estamos vivendo. É um convite à introspecção, ao equilíbrio, a olhar para dentro de nós e fazer aquietar a nossa alma diante de tantas tempestades que o mundo vive, hein? Diante de um mar revolto, hein? Olha como ele vai usar aqui essa metáfora tão maravilhosa de uma criança desmamada nos braços da mãe. Nesse momento em que nós somos bombardeados de todos os lados, hein? Tantas coisas que vêm, hoje ele consegue encontrar paz, sabe aonde? Nos braços do Pai. Esse é o melhor lugar para nós. Diante de tantas adversidades, tantas batalhas, tantas lutas que sobrevêm nessa hora, eu descanso nos braços do Pai, como uma criança desmamada. Assim é a minha vida. Essa metáfora aqui é poderosa, porque ele vai mostrar, sabe o quê? Relacionamento.
que é uma criança desmamada? É uma criança que não vai se aproximar da mãe em busca do suprimento, de satisfazer a sua necessidade do leite maternal. Agora, apesar da criança não estar ali ao dos braços da mãe com interesse no suprimento, mas isso não quer dizer que ele é independente, pelo contrário, ele continua dependente porque ele está nos braços da sua mãe. Então isso mostra para nós, sabe o que? Maturidade. A palavra aqui no original de amamentar é gamal, significa maturidade, crescimento. É isso que Deus tem para cada um de nós, que nós a cada dia possamos crescermos na graça, no conhecimento, de vivermos na dependência desse Deus maravilhoso, glorioso para nós. Nós encontramos o verdadeiro descanso, a verdadeira confiança, quando nós estamos nos braços do nosso Pai. E quando você vê uma criança, às vezes você vê a criança, até quando você chega na casa onde tem uma criança, ela não te conhece muito bem, ela vê você, ela corre e faz para onde? Para o braço da mãe. E ali ela acha que o braço da mãe está segura. Ela não sabe nem os perigos que estão lá fora, mas ela está segura no braço da mãe. É Davi dizendo assim, assim é minha alma. Eu estou nos braços do meu Pai, nos braços de Deus. Eu nem se preocupo com aquilo que está lá fora, com as lutas, com as batalhas que vêm. Não estou preocupado com o governo, com as coisas que estão vindo, não. Por quê? Porque eu estou nos braços do meu Salvador. Eu estou nos braços do meu Deus, desse Deus forte e poderoso, que está conosco a cada instante. Ele é o Criador de todas as coisas. Se eu estou nos braços dele, eu não tenho o que temer, porque se Deus é por nós, quem vai ser contra nós? Então descansa. E quando nós vemos a criança nos braços da mãe, nós vamos ver que 3 características: dependência, nós vamos ver satisfação e vamos ver segurança. E uma criança que está nos braços da mãe, ele não está ali por interesse. Aí um mundo tão interessado, né? Onde as pessoas estão só em busca de interesse pelas coisas materiais. As pessoas hoje não querem Deus, eles querem a bênção de Deus. Eles querem salvação, mas não querem o Salvador. Eles querem promessa, mas não querem o Deus da promessa. Eles querem dádiva, mas não querem o doador. Eles querem até ser filho de Deus, mas não querem viver debaixo do Pai, da ordem do Pai. Mas em meio a tudo isso, o desejo do salmista é viver nos braços do Pai, na dependência do Pai. Este salmo, meus irmãos, esse texto aqui está carregado de significado para nós. Uma criança no colo, a alma dela está segura, ela está tranquila, ela não está precisando de mais nada. Meus irmãos, se nós estivermos nos braços do nosso Pai, do nosso Deus, você não precisa mais ficar preocupado. Por que você está tranquilo? Você não está nem preocupado com as coisas que vão acontecer, porque você tem tudo. Na presença do Pai nós temos tudo. Foi por isso que Moisés falou lá: Senhor, se a tua presença não for conosco, eu não faço subir daqui. Mas Moisés, eu vou mandar anjos, vocês vão herdar a terra. Senhor, sem a tua presença não quero ir, não dá para ir. Ele não abriu mão da presença de Deus, porque ele queria a presença de Deus. Meus irmãos, de que vale a nossa vida sem a presença de Deus? Nós precisamos da presença dele, descansar nele, viver, né, no colo do nosso Pai, como essa criança desmamada, completamente segura. Agora, você já imaginou? Por que ele falou uma criança desmamada, não uma criança de peito? Porque criança de peito, vocês que são mães sabem o que é uma criança. E nós também já fomos assim, né? Criança de peito é interesse, mama a hora que ele quer, não é? Alguma criança já perguntou se a mãe estava ocupada, estava cansada? Ele não quer. A criança de peito que está mamando é egoísta, só pensa nela. Não quer saber o que está acontecendo, ela quer satisfazer a sua fome. E depois dorme como um anjinho, né? Assim está cheio de crentes na igreja. Pessoas interesseiras, egoístas. Tem que ser do jeito que ele quer.
Ele quer tocar aquilo que ele quer. A outra quer cantar só o que eles querem. Se não for do meu jeito, eu saio da igreja. Tem crente assim, ele é egoísta, ele quer fazer o que ele quer. Por isso que Davi não queria ser como uma criança de peito. Ele queria, que estava mamando, ele queria ser a desmamada, que estava ali sem nenhum interesse. E que nós possamos viver esse evangelho, sem nenhum interesse das coisas materiais, mas de viver nos braços do nosso Pai Celestial, de estar cada dia, crescendo na graça do conhecimento. E maturidade desemboca em você ser dependente de Deus. Quando nós estamos crescendo, quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais dependente de Deus nós somos. É assim que o verdadeiro servo de Deus, aquele que vive a maturidade espiritual, aquilo que o salmista está mostrando para nós aqui, é isso. Ele começa agora a comer um alimento mais sólido. Ele começa a degustar agora um alimento diferente. Ele vai crescendo. E é por isso que nós precisamos de crescer, tá? Não ser essas crianças mimadas. Tem cheio de criança. Tem criança mimada? Tem crente mimado também. E nós não podemos ser o crente mimado. Nós temos que ser o crente desmamado. Como um homem tão notável, com tantos valores, tão vitorioso, se coloca como um bebê frágil no colo da mãe. Sabe o que é isso? Isso só pela graça. E nós só vamos alcançar, meus irmãos, pela graça de Deus. Vivemos na dependência de Deus, viver o evangelho de Deus, como ele realmente é, só pela graça, totalmente dependente do Senhor. Paulo diz assim, eu sou o menor dos apóstolos. É assim que ele se colocava. É assim que nós precisamos colocar diante de Deus. Como o próprio Davi dizia, eu sou pobre e sou necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu tenho um pai que cuida de mim, que está comigo. Ele descobriu em Deus o antídoto para a ansiedade, para poder descansar. O segredo do verdadeiro descanso está na presença do Pai, de viver nos braços do Pai. Como essa criança é desmamada, assim é minha alma para contigo. Ele não descansava nas bênçãos de Deus, mas no Deus da bênção. Por isso que a nossa vida é uma vida de relacionamento, de viver essa relação com Deus constantemente. E não tem coisa mais maravilhosa, mais gloriosa do que nós podemos viver isso. Isso é satisfação em Deus. A nossa alma está satisfeita nele. Ele não está confiando nele em si, mas confiando em Deus, na sua dependência dele. A alma está satisfeita. Aí, isso é o remédio. E Deus é a plena fonte de satisfação para a nossa vida. Por isso que até o louvor, quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem, não tem nada. Então, se nós temos essa satisfação, podemos viver isso. Aí Davi vai dizer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a presença de Deus. Aí ele vai fechar agora, fazendo um apelo para toda a nação de Israel. Espera, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O homem coroado, pastor de Israel, rei de Israel, ele não conseguia imaginar um relacionamento com Deus que fosse somente dele, mas ele queria que toda a nação desfrutasse da mesma bênção, de tudo aquilo que ele estava sentindo. Ele dá um exemplo aqui do sumo pastor, que é Jesus, que conduz as suas ovelhas ao pasto verdejante, às águas tranquilas, refrigerando a alma dele. Davi também queria isso para a sua nação. Ele não pensava só nele, né? Não, eu já alcancei a minha bênção, os outros que se viram. Não, não é assim que Davi pensava. Davi espera, espera Israel no Senhor. Ele conclama todo Israel a esperar no Senhor, desde agora e para sempre.
Ele convida Israel para crescer, para amadurecer. Ó Israel, seja como essa criança desmamada. Vamos ser como essa criança. Não vamos ter o olhar altivo, não vamos ser orgulhosos, não vamos buscar coisas maravilhosas demais, não vamos ter ambições. Não, Israel, que nossas aspirações sejam viver como essa criança nos braços do Senhor, amadurecer, crescer cada dia, viver experiências novas com o Senhor. Ó Israel, espera no Senhor. Israel, não espera nos reis de Israel, não espera nos governantes, mas espera em Deus. Ó minha alma, espera em Deus. No mundo onde as pessoas estão tão preocupadas com os governantes, com os reis, como vai ser, Davi diz assim, não, espera Israel. E ele sendo rei, hein? Ele sendo rei, ele podia dizer assim, espera em mim, eu vou ser um bom. Não espere em mim, espera no Senhor. Esse é um homem segundo o coração de Deus. E ele convoca agora todo Israel para viver. Esse apelo, meus irmãos, é um apelo final, é geral, não é só para a nação de Israel. Esse apelo é para cada um de nós que aqui estamos. Esse apelo é para você que está ouvindo nessa mensagem. Embora que você não ouve nem hoje, mas o dia que você ouvir, é um apelo. Espera no Senhor. Aqueles que esperam no Senhor são como os montes de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Espera em Deus, entrega o teu caminho, confia nele. É melhor esperar no Senhor, confiar nele, do que confiar nos homens. Davi descansava em Deus, e ele vive isso. Ele nos chama para viver isso. A única fonte verdadeira de esperança é viver nos braços do nosso Pai. Que todos nós possamos descansar em Deus, entregar nossa vida a Ele, viver na dependência dEle, como essa criança. Que coisa maravilhosa é uma criança nos braços da mãe. É assim que nós possamos descansar nos braços do Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente, não somente essa noite, não somente hoje, mas agora e para todo sempre, e que possamos viver essa vida de dependência no Senhor, e em tudo possamos ser vitoriosos. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Espera, ó Israel, no Senhor. Espera, igreja que está reformada de origem Nova Venécia. Você que está aqui nos visitando, espera no Senhor. Você que está nos assistindo, espera no Senhor. Confia nele. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Todo-Suficiente. Que possamos viver e que todos nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Viver essa humildade maravilhosa, esse domínio próprio, descansar nossa alma no Senhor.